Em meio ao brilho dourado dos deuses cósmicos, conhecido como celestiais, existe aqueles que representam o oposto absoluto da criação. Seres corrompidos, distorcidos pela influência da Horda, um enxame destrutivo que devora a vida e a ordem cósmica. Esses são os Celestiais Sombrios, a Horte Final, cuja chegada marcou um dos momentos mais sombrios da história do universo Marvel. Enquanto os Celestiais originais semeavam mundos e geravam vida, esses vinham para purgar e para apagar civilizações inteiras. E hoje você vai conhecer os mais temidos entre eles: Kalos, o Vazio, o Obliteron, o Valkynar, o Exumador, e Zigreb, o Triste. Então, se prepare-se para o último vídeo da saga dos Celestiais. Mas antes da gente começar, já te peço para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações para você estar recebendo todas as notificações de vídeos que vão aparecer por aqui nesse canal. Já te peço também para você deixar seu like aí no vídeo. Além disso, adoro ver seus comentários e sugestões nos vídeos, pois eu quero saber o que você gosta, o que deseja ver mais e como posso tornar sua experiência ainda melhor. E dito isso, roda a vinheta. A Horte Final era composta por celestiais que havia sido infectado pela Horda, um organismo cósmico parasitário que representa a antítese da criação. Esses deuses corrompidos foram consumidos pela dor, pela fúria e pela insanidade, tornando-se entidades de pura destruição. A Horda não apenas distorceu seus corpos, mas também as suas mentes, os transformando-os em assassinos de seus próprios irmãos. E antes mesmo de chegarem à Terra, os Celestiais Sombrios haviam exterminado toda a linhagem dos Celestiais que conhecemos, espalhando seus corpos mortos pelo espaço. E quando finalmente foram trazidos à Terra por Loki, a sua intenção era uma só: purificar o planeta, erradicando toda forma de vida. Assim, começou o reinado de terror da Horte Final. Entre os nomes mais poderosos da Horte Final estava Kalos, o Vazio. O seu nome já dizia tudo. Ele era a personificação do nada, do vazio cósmico que resta depois da destruição. Durante a invasão da Terra, Kalos demonstrou a sua brutalidade ao decapitar o Celestial Esson, um dos poucos que tentaram resistir ao ataque. A sua presença anunciava o colapso total. Mares evaporavam, o ar se incendiava, e até o próprio terceiro da realidade parecia estremecer. E mesmo quando os Vingadores tentaram detê-los, usando as granadas de distorção da tropa Alpha para enviá-los ao Sol, Kalos e seus irmãos retornaram ilesos, e ele foi uma das forças centrais da destruição. E o seu rugido ressoou como um eco do próprio fim do universo. Obliteron era um celestial que havia sucumbido completamente à corrupção da Horda. O seu corpo, repleto de rachaduras brilhantes e energia corrompida, irradiava a morte por onde passava. Obliteron era visto como o ceifador da criação, um ser que não deixava nada em seu caminho além de cinzas estelares. Foi ele quem ajudou a eliminar os celestiais remanescentes, espalhando seus cadáveres sobre a Terra sobre um aviso que a Era dos Deuses havia terminado. Durante a batalha contra os heróis da Terra, Obliteron foi uma das principais forças ofensivas da Hoste, capaz de rivalizar com o poder combinado de Thor e Mulher Hulk, energizados pelo sangue de Ymir, e a sua presença era o reflexo de um universo condenado, o anjo da morte dos próprios criadores da vida. Valkynar, o Enxumador, representa o papel macabro de quem desenterra os mortos, um celestial responsável por profanar a criação. Mutado e enlouquecido pela Horda, Valkynar carregava em si a energia corrompida da decadência. E ele foi um dos responsáveis por espalhar os insetos da Horda nas profundezas da Terra, permitindo que a infecção se lastrasse rapidamente pelo planeta. Enquanto Kalos e Obliteron devastavam o mundo na superfície, Valkynar agia como um catalisador silencioso da destruição, espalhando a praga cósmica que alimentava seus irmãos. A sua presença simbolizava o estágio final da morte, não apenas o fim da vida,
mas a possibilidade de renascer. Mas, entre todos eles, Zigreb, o triste, era o mais trágico. Antes de se tornar um celestial sombrio, Zigreb era um aspirante, um ser que veio à Terra há milhões de anos em busca do progenitor, o seu companheiro e possivelmente seu amor. Isso porque Loki, o deus da trapaça, especula que Zigreb e o celestial que ele chama de progenitor pode ter sido amante, embora não haja palavras para tais coisas na língua celestial. E ao encontrar o progenitor, Zigreb foi infectado pela mesma horda que a havia destruído, tornando-se um ser perturbado e violento. Porém, ele foi derrotado pelos Vingadores da Idade da Pedra e selado nas profundezas da Terra, aonde permaneceu por eras. Mas quando Loki o libertou, a dor e o ódio acumulados o consumiram, transformando-o no primeiro dos Celestiais Sombrios a despertar. A sua tragédia deu início à Horte Final, uma guerra entre deuses que abalaria os cosmos. A batalha entre os Vingadores e os Celestiais Sombrios foi uma das mais intensas da história da Marvel. E mesmo com o poder de heróis como Thor, Mulher Hulk, Pantera Negra, Capitão Marvel, Motoqueiro Fantasma, Homem de Ferro, a força da Horte Final parecia insuperável. Foi então que Tony Stark descobriu a conexão entre os Celestiais, a Horda e a humanidade. Usando o conhecimento transmitido por Ícaris, os Vingadores se uniram mentalmente e formaram uma Unimente, uma consciência coletiva capaz de rivalizar com os próprios deuses. E através do Motoqueiro Fantasma, que serviu de canal para esse poder, os heróis conseguiram adormecer a Horda e reviver os Celestiais caídos, unindo forças com eles para derrotar os Sombrios. Um triunfo que redefiniu o papel da humanidade diante das forças cósmicas. Após a sua derrota, os Celestiais Sombrios foram aprisionados e levados pelos Celestiais sobreviventes para longe da Terra. Mas sua presença deixou marcas profundas. O conflito revelou que a própria vida na Terra é fruto de infecção do progenitor, misturando criação e corrupção em nossa essência. Os Celestiais Sombrios foram derrotados, mas a sua existência levantou uma questão que ecoa até hoje. Será que a humanidade é um erro cósmico? Ou o equilíbrio perfeito entre a vida e a morte? E assim, encerra-se a Era dos Celestiais, seres que criaram, destruíram e moldaram tudo o que existe. Do brilho do progenitor às sombras da Horte Final, a saga dos deuses cósmicos termina, mas o legado dos Celestiais jamais será esquecido. Então é isso. Lembrando que se passou algum fato despercebido por aqui, deixe nos comentários, pois eu quero saber a sua opinião. Mas se você quiser saber sobre fatos sobre outros personagens, também deixe escrito aí, para que eu possa trazê-lo nos próximos vídeos. E se você chegou até aqui e gostou do vídeo, me dá aquela moral aí, clicando no botão de hype. Porque ele é rápido, é de graça e ajuda esse vídeo a bombar nos primeiros dias. Mas se você quiser me dar uma força ainda maior, me ajuda aí com um valeu demais. Pois com qualquer valor, você me ajuda diretamente nas criações dos conteúdos. E de quebra ajuda na melhoria e no crescimento do canal. Ou também você pode estar deixando a sua contribuição no LivePix, onde eu vou estar deixando o link na descrição deste vídeo ou nos comentários fixados. E eu me despeço por aqui. Até os próximos vídeos. Até mais.